Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Aposta Tony. Hoje temos uma participação mais que especial, porque um amigo meu aqui do coração, um amigo que eu conheci ele aqui na minha cidade de Paranaguá, eu conheço a trajetória dele desde o começo, eu sei quanto ele lutou, né, para chegar até onde ele está hoje, e é um cara sensacional, muito inteligente. Eu vi ele começar do zero aqui, pessoal. Do zero não, do negativo. Eu vi o Edson começar do negativo. Então, eu fui junto com ele lá pegar a primeira escrivaninha para a escola dele, lá num... E mesa, né? Carregou Uma uma mesa, mesa, andou né? junto. Eu conheci tudo da trajetória dele. Então, é um homem de sucesso, posso afirmar aqui, com todas as palavras. Um bom exemplo, né, de pessoa, um verdadeiro homem, né, de bom costume. Isso eu garanto. E o Edson, e nós nos conhecemos há muitos anos, né, somos amigos, ele viu eu também começar do zero, então nós sempre nos admiramos. Eu sempre tive muita admiração por ele, nunca vi ele como alguém a ser combatido, mesmo atuando no mesmo ramo, pelo contrário, sempre vi alguém inspirador, alguém que inspira força, coragem, virtudes, para que a gente possa cada vez estar melhor. E ele é um cara muito forte, né? Ele tem a trajetória dele de sucesso aqui no Brasil e alcançou voos maiores lá nos Estados Unidos. Você pensa que ele parou? Não, ele está em voos maiores, ele decolou, literalmente, né? E hoje vamos ter a oportunidade de conversar com ele, de aprender, ter uma aula aqui sobre a maçonaria, tá? Tem algumas perguntas que irei direcionar a ele, com todo respeito a essa ordem, né, ao entrevistado. E são perguntas que, Edson, vou fazer para você como se eu fosse do zero aqui, tá? Como se eu não Por soubesse favor. nada de maçonaria e você vai ajudar a gente a fechar esse quebra-cabeça. Tudo bem? Beleza. E Edson, se apresente para nós então. Fica à vontade. Bem, meus queridos, meu nome é Edson Lima, mas está escrito aí no papel aí o Edson do Alabama, que é o nome do meu canal, humilde canal que eu tenho aqui nos Estados Unidos, um canal que eu relato a vida como ela é, né? Crua aqui nos Estados Unidos, sem nem mais nem menos. Não tem muito Mickey Mouse, Disney World, não. É a vida como ela é, o dia a dia para as pessoas. Moro aqui no sul do Alabama desde 2014, sou cidadão americano também, além de ser brasileiro, né? E faço parte, né, aqui da maçonaria americana, das grandes lojas do Alabama, que, na verdade, eu não fui iniciado aqui, eu fui iniciado lá na terra do Tony, em Paranaguá, no Grande Oriente do Paraná, de uma antiga loja chamada... até esqueci o nome, só lembro de Curitiba, entendeu? Mas fui iniciado lá em Paranaguá e é isso. Tem muita coisa não. Tenho 50 anos e estou aqui disponível para esclarecer qualquer dúvida sobre o mundo da maçonaria real, porque fala-se muito de maçonaria, inventa-se muito de maçonaria e eu não digo que eu sou o dono da verdade não, mas da minha experiência que eu tenho de 15 anos de maçonaria, um grau um pouco elevado de um dos ritos que eu frequento, grau 32 do rito escocês, e do rito York, eu sou um cavaleiro templário, eu tenho um certo conhecimento porque eu sempre fui um curioso sobre maçonaria. Inclusive, recentemente, estive em Israel, em Jerusalém, para fazer um trabalho maçônico, para ver o princípio da raiz, de onde veio isso, né? E aí, estou aqui disponível para isso aí. Maravilha, Edson. Muito obrigado por aceitar o convite, mais uma vez. E antes de iniciarmos no assunto da maçonaria, qual que foi a tua base religiosa antes de você ingressar na ordem? Amigo, olha, quando criança eu fui evangélico. Eu fiz parte da primeira igreja evangélica do mundo, que chamava-se a Igreja Episcopal Anglicana, que é a igreja que hoje o rei Charles III, né, é o papa, né, dessa igreja anglicana. E depois eu entrei na igreja católica romana, né, apostólica romana, quando eu era adolescente. Depois eu não fui mais nada. Depois eu me tornei apenas um cristão. Hoje eu digo que eu sou um espiritualista. Eu sou um curioso
né, das religiões, né, que pregam no mundo afora. Entendi. E aí você, tendo essa base, você começou a ter a sua vida e você começou a sentir que tinha uma necessidade a mais, um aprofundamento nos ensinamentos, como que foi? Com certeza, porque quando eu fui estudar minha primeira faculdade, em Recife, Pernambuco, foi faculdade de História. E dentro da faculdade de História, eu com 20 anos de idade, né, eu tive que estudar religião. Uma das cadeiras que a gente estudava, né, matérias, era sobre a religião. E eu fui aperfeiçoando, né, o que era isso, o que era aquilo, o que não era, o que não era, e conhecer principalmente a história bíblica, né? Eu não digo que eu li a Bíblia toda, não, mas uma boa parte. Mas a Bíblia, como você fala hoje, qual das Bíblias? Né? Existe a Bíblia tradicional, que o povo fala, que é a Bíblia católica, né? Que, se eu não me engano, tem 73 livros ao todo. Existe aí Bíblia, né, dos protestantes, né, que foi arrancado alguns pedaços, né, para a versão evangélica, né, que tem menos livros, e tem a Bíblia que eu conheço, né, que na maçonaria no geral nós usamos, né, quando abrimos para uma leitura básica qualquer, é a chamada Bíblia Etíope, né? A Bíblia que tem 88 livros, incluindo inclusive o livro de Enoque, né, que muita Bíblia cortou. E o resto das denominações que apareceram tinha. Aí tinha a Bíblia, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é um jeito, né? A da Igreja dos Mórmons, né? Também tem a igreja, tem um livro também do jeito que o Joseph Smith fez. E assim foi cada um. Então, eu fui, naquele tempo, com 20 anos de idade, ter a curiosidade de entender por que foi que cortaram, por exemplo, o Evangelho de Pedro. Como é que é? Tinha. Tinha o evangelho de Maria Madalena, mas menina, e agora? Né? O que aconteceu? Por quê? Aí eu fui ser aquele curiosozinho. E eu já tinha vontade, que eu sabia que existia uma ordem famosa que, em certos capítulos, estudava muito a fundo isso aí, que era a maçonaria. Mas eu nunca imaginaria que um dia eu ia me tornar maçom, porque eu sabia que a imagem que se tinha da maçonaria não era muito bem-vinda, principalmente no Brasil, em muitas coisas. Perfeito. Realmente, a maçonaria, ela mexe com o imaginário, né, dos Oh, brasileiros, oh. principalmente dos evangélicos, dos Uhum, católicos, uhum, e em especial das pessoas que não estudam nada, né, principalmente uhum, quem não estuda história, né, uhum. tem um conhecimento muito vago e ele acaba fantasiando isso e aquilo da maçonaria. Mas aí, então, você decidiu dar um passo a mais, né, na tua espiritualidade. Você decidiu Exato. você percebeu que as coisas que você aprendeu até então eram muito vagas, eram muito superficiais, é isso? É porque é aquela coisa, Tony. Às vezes você passa por uma situação na sua vida e você vai procurar respostas em certos lugares e a resposta que dá é aquela, é a mais rasa possível. E você quer perguntar mais, a resposta é essa, menino, cala a boca, pronto, é isso aí. Esse é o assunto. Não tem que perguntar, questionar isso não, entendeu? Sensacional. Então, eu sempre fui aquele cara, não sou muito dessa filosofia, não. Vai ter que me responder mais, entendeu? Perfeito, perfeito. Que bacana. É exatamente isso que acontece, né? A religião tradicional, as evangélicas, pentecostais, testemunho de Uhum, Jeová, mormons, uhum. é um pacote fechado, né? É aquilo Oh, ali e você não pode escolher alguma coisa ou questionar alguma coisa, né? Sempre isso pode ser é. um problema. E se você Entendi. descobre alguma coisa mais então, onde somente um pequeno grupinho de pessoas tem esse acesso, rapaz, você é chamado de cada nome bonito, viu? Eu não vou nem falar aqui para não dar problema no canal, entendeu? Maravilha. E Edson, aí você recebeu um convite para ser um maçom? Como é que foi? Pois é, amigo, exatamente isso. O que aconteceu? Estava lá na sua terrinha aí, né, onde eu estava aquela minha escola de inglês, onde você foi um dos melhores alunos e professores que eu tive na minha escola, na famosa English Class 1, a famosa ECO. Virou-se uma lenda, foi o que eu soube da cidade, né, da escola de inglês. Uma vez que a escola estava em expansão, e eu tinha apresentado um projeto em que eu queria oferecer 2 turmas gratuitas de inglês para
as escolas públicas da cidade de Paranaguá. Naquele tempo tinha somente 8 escolas públicas e eu fiz um programa oferecendo que se destacasse de cada escola os 2 melhores alunos, notas boas, para ganhar uma bolsa integral para estudar na escola. E isso chamou a atenção da mídia, porque eu estava tirando do meu bolso, contratando um professor, oferecendo material didático e oferecendo até na época, não sei se existe mais aí, vale transporte, ainda existe aí no Brasil, não? Que o povo tira para pagar passagem. Tem. Isso ainda existe, né? Então pronto. Ainda fornecia um vale transporte para a pessoa poder estudar inglês de graça na minha escola. E como a mídia ficou sabendo da história, me convidou. Eu lembro que o Tony Lagos, que era um grande apresentador, e Gilberto Fernandes, que Deus o tem, que era muito meu amigo, né, do Jornal dos Bairros, fizeram uma matéria sobre isso. Quando menos espera, chega um dos assessores do prefeito da cidade de Paranaguá, que é um engenheiro muito gente boa, um gaúcho, gente finíssima, chamado Luiz Afonso. E ele disse assim: você que é o professor Edson? Aí ele disse: eu sou. Tudo bom? Olha, eu sou assistente do prefeito e tal, e eu vi que você está apresentando um trabalho, né, de querer oferecer bolsas de graça para as pessoas carentes para estudar. Muito bonito esse trabalho, uma atitude muito bonita. Aí ele disse assim: você já ouviu falar da maçonaria? Aí eu disse: assim, sabia, porque o meu avô materno foi maçom. Meu tio ainda vivo é maçom. Mas, como era aquela coisa muito fechada, eu sabia que era, mas nunca tive acesso. E eu disse: não, eu tenho um avô e um tio meu que são maçons. Mas você não tem interesse de ser um deles, não? Aí eu disse: bom, se for o convite feito, será um prazer. E aí eles fizeram uma entrevista comigo, entendeu? Passou um ano de investigação da minha vida, porque como eu tinha morado já em Pernambuco, nos Estados Unidos antes, outros cantos, tinha que investigar toda a minha vida. Então, só para entender aqui, só para o pessoal entender, a maçonaria não é qualquer um que entra, é o escolhido, a dedo. Não, maçonaria é convite. Maçonaria não existe essa história, eu vou ser maçom, vou entrar ali dentro, vou falar com fulano e quero entrar. É diferente daqui dos Estados Unidos, tá? Uma coisa que eu vou falar daqui a pouco uma coisa a maçonaria no Brasil, outra coisa aqui nos Estados Unidos, tá? Então, no Brasil, para o mundo do Brasil, é um convite. Apesar de que existe ultimamente muitas fakes maçônicas que eu vejo no próprio Instagram, o convite online para você ser membro de maçonaria. Meu Deus do céu. O cara é iniciado online. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vi isso aí, apareceu para mim. Era um senhor bem de idade. Meu Deus do céu. E aí, até falava subindo assim. E ele convidava uma cerimônia branca, não sei como. É um absurdo. Ele ainda disse que está ligado com iluminismo, que é uma coisa que eu combato. Coitado, o que o iluminismo tem a ver com a maçonaria? Mas eles associam. As pessoas que não têm uma mente um pouco bem aberta, cai num golpe mesmo, sabe? Então aqui no Estados Unidos está combatendo muito isso aí. Quando eu vejo uma propaganda, eu vou, denuncio, faço, mando, do Brasil também. Então não existe essa história de, no Brasil, eu quero maçom, vou entrar, estou me inscrevendo, feito um Rotary Club da vida, que fui rotariano, que é diferente, que é um clube aberto, é um clube de serviços, né? Então não existe isso, entende, Tony? Mas a pessoa, não é qualquer um que vai poder participar, é feita uma pesquisa para ver o histórico pessoal da pessoa, criminal, para ver se a pessoa tudo. É uma pessoa de boa... a rabo. A gente pode dizer que a maçonaria é um FBI da vida. Acha até o que você não imagina. A gente quer achar as coisas? Acha. Mas acha mesmo. Sabe tudo, descobre tudo. Não adianta se esconder, camuflar, fazer bonitinho. Não. Eles sabem, fulano tem perfil, entendeu? Aí foi feita uma votação entre eles, uma aprovação e marcado tal data para ser iniciado. E aí eu fui iniciado no dia 29 de maio de 2010. Na loja da Iri Paranaguá. Faz tempo já. Faz um tempinho. Então foi aqui em Paranaguá. E aí, como é que funciona, Edson? As mentes curiosas agora estão trabalhando aí nisso aí. Claro. Estou imaginando agora. Estou imaginando você entrando, né, na maçonaria. E aí, como é que funciona? Você entra, foi convidado, foi aprovado, fizeram uma pesquisa da sua vida, viram que você tem perfil, e é feito uma cerimônia, como é que é? A maçonaria, como você fala, a maçonaria, quando você pesquisa no Google da vida, no Wikipedia da vida, ele diz que é o quê? Que é uma irmandade, né, iniciática filosófica.
Se ela é iniciática, quer dizer o quê? Existe uma iniciação. Um princípio de uma iniciação, né? Se ela fala que ela é filosófica, porque você vai ter um estudo à frente, entendeu? Para poder entender o que é a maçonaria. Só para o pessoal entender, essa iniciação seria como se fosse um batismo? Na igreja? Pronto. Para uma igreja, como fosse um batismo, né? Cada denominação não tem isso, para você se tornar membro de tal igreja, ser obreiro de tal igreja, você é estudado, analisado, aí marca uma data e você vai e entra. Aí o povo fica associando que é igual a igreja. Não, a gente não é igreja. A gente não é religião. A gente não tem essa, entendeu? Porque maçonaria, ela existe desde o templo do rei Salomão. Entende? Então, naquele tempo, não tinha essa de a religião que é fulano, não, é um princípio. Se maçonaria fosse religião, então quando você vai na estatística que todo ano lança, né? Olha, esse ano nós temos tantos números de católicos, tantos de evangélicos, tantos de protestantes, por que não tem tantos de maçons também? Não faz sentido? Sim. Pois é. Então você é iniciado como todo mundo é iniciado. Que é entrada para ter uma boa entrada. É apresentado e você torna-se um quê? Um aprendiz. O que é um aprendiz? É a pessoa que vai aprender a desenvolver dentro do seu coração. A maçonaria, ela resgata, chama pessoas que já são boas para se tornarem melhores ainda. Então, a maçonaria poderia ser, para o pessoal entender, a maçonaria, então, cultua as virtudes, é isso? Correto. Principalmente isso, entendeu? Nós vamos ter um termo que a gente usa muito na maçonaria chamada desbastar a pedra bruta. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, tem como dar pausa aí, não? Tem. Vou pausar aqui. Pronto, porque eu tenho tudo na mão. Eu tenho... Ó, só para mostrar antes de dar pausa aí. Dá uma pausa aí primeiro. Isso é que eu aprendi. Você vai desbastar. Então você vai desbastar a pedra bruta. O que é desbastar? Isso aqui, ó. Um aprendiz. Você vira essa aqui. O que está acontecendo aqui? O cara tem uma pedra bruta que está aqui na sua frente. E nesta. Oi. Tá vendo aí? Quero deixar só você na tela aqui. Como é que faço? Tá. Bota lá. Não consegui. Mas pode continuar, desculpa. Então, o cara tá aqui com as ferramentas, né? E aqui tem uma pedra bruta, que ele vai trabalhar nela. Na verdade, simbolicamente, essa pedra bruta somos nós. Então, nós vamos desbastar a nossa pedra bruta. Entendeu? Porque o que nós somos? Um diamante bruto, que ele precisa, quando se torna companheiro grau 2, lapidado. Então, aquela pedra bruta que você viu aqui, ela se torna isso aqui. E aí é um companheiro, que é um grau 2, que ele fala daqui a pouco o que é. Mas para isso acontecer, alguém tem que assistir a situação. Quem é? É o mestre maçom, que é que hoje eu sou. E esse mestre maçom está observando como é que está indo, entendeu? O seu trabalho maçom. Então, é a maior representação que a gente tem. Eu diria que é a minha pequena loja que eu tenho em casa, entendeu? Lembrança. Que bacana. Ficou bem didático. Pois é. Entender. Você entendeu? Você falava isso para mim, né? Quando eu fui seu aluno de inglês, eu tinha aquele inglês do colégio, né? Aquele inglês bem básico, travado. E você falou, antes de você, acho que você já tinha dom para ser maçom. Porque muito antes de você ser maçom, você já falava para mim que eu era um diamante bruto. Pois é. Tinha que ser lapidado. Pois é. Nem imaginava que ia ser maçom um dia. Aprendeu inglês. Falando em 2005, viu? Aquele tempo. Nossa. Que o inglês tinha que ser aperfeiçoado para ficar parecido com o dos americanos, né? Eu entendi, né? Na época que você quis dizer. Exatamente. Que bacana, né? Você tem perfil. Não tem pra onde fugir. Que bacana. Muito bom a explicação que você deu, né? Então, para as pessoas entenderem, pelo que eu entendi até o momento, a maçonaria não é uma religião. Não. Né? Ficou claro que não. Tanto é que na maçonaria aceita pessoas de qualquer religião? Como é que é? Qualquer religião, exceto o ateu. O ateu não entra de jeito nenhum. A primeira pergunta que se faz a você que quer ser um candidato a maçom é: você acredita em Deus?
É a primeira pergunta. Você diz assim, eu acredito. Agora, se você acredita em Jeová, Jafé, Jesus Cristo, Brahma, ou Buda, seja quem for, é o Deus que você crê, a maçonaria aceita. Por isso que lá dentro você encontra várias denominações. E acho Mas, por engraçado que exemplo, Edson, um exemplo até bruto, né? Mas as pessoas sempre se perguntam. O cara, ele, por exemplo, ele acredita que Deus dele é Satanás, por exemplo. Como é que fica? Ele entra nisso, na ordem? Não, porque aí a gente sabe que é pronto, é o ateu e essa religião negativa. Ele não entra. Ah, entendi. As Né? religiões Porque a gente já negativas. sabe que é uma outra área. Entendeu? Ah, A nossa crença é da Bíblia Sagrada. Entendeu? entendi. Nós abrimos os trabalhos lá, uma Bíblia aberta, entendeu? Que seja num princípio diante de Deus, não das filosofias ocultas muito malucas que sabe que tem afora, com todo Não, é respeito bom do perguntar mundo. porque o pessoal fica achando que Claro, por isso aí favor, passa, né? Ah, por entendi. favor, por Entendi. favor. E aí, no caso, o importante para a pessoa, para o aprendiz, para ele poder entrar, é acreditar em Deus. Esse Deus não necessariamente precisa ser o Deus da Bíblia, o Jeová. Pode Exato. ser Jesus Cristo, pode ser. Mas, pelo que eu entendi, seria da parte da luz, né? Correto. Teriam que ser divindades relacionadas à luz, né? Uhum. Não as Principalmente isso. divindades da escuridão, porque estaria em conflito com os princípios, né, dos bons Principalmente isso. costumes. Realmente, porque não faz sentido, né? Por exemplo, o cara que estuda lá, que pratica essas coisas muito malucas, já vai fugir dos bons costumes. Não vai poder ser uma ação, né? Vai fazer o que lá? Vai fazer Né? babaquice, vai fazer um monte de coisa maluca. Vai ser Entretanto, sendo honesto, muito claro com você, como eu sou no meu canal lá, que eu mostro como é as coisas, entendeu? Encontramos lá maçons que dão problemas. Lá, esse tipo de gente que dá um problema na loja, nós chamamos assim, a gente usa um avental, né? Como esse aqui, ó. Tá vendo aqui no desenho? Tem um avental aqui, ó. O que esse avental é? É o avental que os pedreiros usavam. Por isso que a gente usa o avental. Porque, na verdade, o termo maçom é um termo francês que quer dizer pedreiro. Então, às vezes a gente chama a pessoa que apronta dentro da maçonaria, entrou e quer fazer, bagunçar as coisas lá dentro, a gente chama que é o profano de avental. Tem. O que é profano de avental? É o cara que ele não é um secular, ele não segue a linha da coisa, ele quer ver você pegar fogo. Tem. É como fala, a maçonaria é perfeita, o homem não. Você entendeu o problema? Então, nosso trabalho é buscar dentro da maçonaria a evolução melhor, mas sabendo que vai encontrar gente assim, como você encontra dentro de igrejas, por exemplo. Não é verdade? Sim. Até aproveitando o gancho, Edson, no caso, como eu entendi que a maçonaria aceita, né, as religiões, desde que da parte da luz. Eu acredito que da luz, né? Da luz, pelo que eu entendi. Então temos as igrejas, né, que acreditam, que adoram Jesus Cristo, a Igreja Católica, que veementemente é Jesus Cristo, as Testemunhas de Jeová, que eles acreditam que adoram Jeová, né? E as demais religiões, enfim, né? Até o islamismo, né? Com Alá e tudo mais. Mas como que funciona, Edson? O camarada que frequenta uma dessas igrejas que é contra a maçonaria e ele é aceito lá também? Porque lá na igreja dele ele fala contra. E vai se reunir com a maçonaria também. Como que funciona isso aí? Pois é, cara. Aí é um problema que não é nosso. A gente recrutou. Fulano gostou, entrou. Agora, a denominação de onde ele acredita não crê. Por exemplo, o pessoal da Assembleia de Deus condena, bota o dedo nas caras. Igreja Católica, bota o dedo, condena a cara. O problema é que eu encontrei irmãos poderosos de igrejas, entendeu? Famosos daí de Paranaguá, dentro da maçonaria, lá em Curitiba. Encontrei testemunho de Jeová dentro da maçonaria, lá em Curitiba. Então tem Encontrei... testemunho de Jeová também na maçonaria? Tem.
Tem, porque o princípio, praticamente o cara que criou o Testemunho de Jeová era maçom. E aí? Isso que a gente tenta falar para quem foi Testemunho de Jeová, eles não acreditam. Não é a mesma coisa o que criou também os Mormons? O Joseph Smith também era maçom. Sim, sim. E aí? Quer dizer, o fato de ser um maçom, aí ele criou uma denominação, uma crença importante para ele. Ele agora é ruim. Ele deixou de ser maçom. Eu acho um barato esse termo. Não, fã é ex-maçom. Eu acho massa isso. É mesmo, né? É isso legal. Porque maçom, uma vez que eu saiba, uma vez que eu sou maçom, é maçom pro resto da tua vida, bicho. Você pode estar não tem ex-maçom? Não tem ex-maçom? Esse não termo, não. O povo que não tem conhecimento diz que existe. Isso não existe. O que existe aqui chama um termo chamado-se o maçom adormecido. Porque quando você tipo um inativo. Maçom, é maçom peste da vida, cara. Inclusive até inativo depois, entendeu? É tipo um inativo. Exato. É a pessoa que não pratica. Entendi. Então, Edson, mas o estranho, sabe o que é estranho? É o seguinte, eu assisto bastante podcast agora, né? Eu vejo o pastor que ele lá na tribuna da igreja dele, ele fala mal da maçonaria. E ele tá na maçonaria. Eu não sei como é que permitem isso, né? Pois é. A Testemunha de Jeová, por exemplo. Testemunha de Jeová tem vários artigos de revistas do passado, do tempo contemporâneo, do tempo médio deles, eles criticando ali a maçonaria, falando mal, entendeu? E o fundador, né? Tudo indica que ele foi, né? Um maçom. Isso que me incomoda, né? Porque como é que o cara ele fala uma coisa e prega outra dentro da igreja dele e vai ainda se reunir lá, né, com vocês, né? Isso que é complicado. E por que acontece isso? É simples. Na maçonaria, quando tornou-se a maçonaria moderna, vamos dizer, de hoje, né, que começou em 24 de junho de 1717, lá na Inglaterra, tá? Que eu fui lá visitar, inclusive, ano passado, e no meu canal eu até mostro lá dentro o templo maçônico antigão, como é que é. Ficou bacana. Tem um playlist no meu canal, só isso, sobre maçonaria. E bem aberto mesmo, tá? O canal aqui do Edson do Alabama? Do Alabama. Vê que tá escrito aí. Edson do Alabama. Beleza. Pode estar no Google que já me acha lá. Entendeu? Vamos acessar lá, pessoal. E aí, o que aconteceu? Tem um princípio, né? Que foi treinado, preparado, orientado, vindo desde os tempos do rei Salomão. Só que para você abrir uma maçonaria, tipo, eu quero abrir uma loja maçônica aí em Paranaguá, você tem que ser membro, associado às grandes lojas unidas da Inglaterra. Se eles aceitarem os seus princípios do que você quer abrir, tá tudo certo. Se você não aceitar, você não pode criar uma maçonaria. Aí quem não aceita, o que é que faz? Cria a própria loja. Então seria uma para-maçonaria? Não é mesmo, isso é uma invenção de maçonaria, porque para-maçonaria é uma outra coisa. É uma coisa associada que não faz parte dessas coisas de fora que aparece. O cara cria a maçonaria do jeito dele, como ele quer, faz um monte de loucura. Já perguntaram, Edson, bebeu muito sangue? Sangue de quê? Edson, e a cadeira do cão? Onde é que fica? O bode. Eles gostam do bode. Não, pior eu sou grau 32, olha só, falta 1 grau por 33. Pronto, agora vai descobrir o demônio. Gente, até hoje... Eles falaram assim, é que ele não chegou no 33, vai dar de cara com... Não, até hoje eu não bebi sangue, não fiz transfusão de sangue, não sequestrei criancinhas, não dei golpe não sei quem, não tenho amantes, concubinas ou coisa parecida que pensa que a maçonaria tem isso, entendeu? Mas por quê? Porque isso foi criado das que se dizem, né, maçonarias, as fake maçonarias, fizeram e aconteceram, aí pelo nome de maçonaria, associou com o mundo. Não, eu descobri que foi lá, aí sai esse termo, é ex-maçom de lá. E lá ele dizia, entendeu, que rolava sangue, rolava tudo. Como é o nome da maçonaria sendo usado, eles acham que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Edson, entendeu? O verdadeiro maçom, ele tem igual o médico tem um número, né? O advogado tem uma numeração. O maçom tem para ser reconhecido, para ser aceito, entendeu? Pra você, por exemplo, se alguém tenta te enganar, falar que é maçom, usa anéis, usa chapéu. Tem todo o princípio. Quer ver uma coisa engraçada? Esse meu anel, né? Tá aqui. Olha só. Acabei de chegar recente de Israel, né? Peguei o voo de Tel Aviv para lá, desci em New York. Quando eu cheguei na oficina da imigração, ele olhou para minha cara. Ele não foi perguntar quanto foi que chegou. Ele olhou para minha cara, viu o anel e disse: você é maçom, né? Aí eu disse: sou. Que loja? Aí eu disse: a loja aqui do Alabama, número 766. Disse: que beleza, irmão.
Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Ele disse, então você é irmão? Eu disse, sim, eu sou da loja daqui de New York, New Jersey. Que legal! Aí ele disse, eu tô vendo que você está vindo de Jerusalém. Ele disse, correto, eu fui fazer justamente um trabalho maçônico lá, dos princípios. Que coisa boa! Aí disse, olha, seja bem-vindo aos Estados Unidos, viu, irmão? Tchau, acabou, ele já reconheceu. Por onde? Por causa disso aqui. Só que tem gente que também compra, falsifica, cria e vende como fosse um verdadeiro maçom, e aí se pega, porque nós temos o nosso teste de proeficiência, se você realmente é maçom ou não, ou é um falsificado. É um código que só Pois vocês sabem. Pois só a gente sabe, não adianta, pode inventar moda, pode botar no Google, pode dizer coisa, já achei cada coisa que eu boto para rir aqui, disse, eu acho é pouco. Aí tá vendo que é satânico, que é secreto? Aí associa isso, né? É porque é secreta. Meu irmão, como é que eu faço parte de uma associação, de uma irmandade, que ela é secreta, se eu tenho um anel para mostrar, eu tenho uma conta bancária lá, tem endereço, tem horário como funciona, que ordem secreta é essa que eu faço parte, bicho? Seria discreta, né? É discreta. Ela é discreta como, por exemplo, com todo respeito, você já fez parte da Testemunha de Jeová, segundo eu vi o seu podcast, há 30 anos, né? Foram 30 anos ali dentro. Me diga uma coisa, se eu chego para tu e digo, Tony, como é que foi a reunião ministerial que teve lá? Você pode contar a mim? Você vai olhar para minha cara e vai dizer, por que eu vou te explicar, cara? Tu não é nem membro, você não vai entender nada. Por que eu vou explicar tu? Mesma coisa. Entre os anciãos, que chamam de pastores, superintendentes, eles têm os segredinhos deles lá que eles não abrem, por questão óbvia. Vai abrir para alguém que não fez parte, que talvez vá criticar o método, né? Então, entendo, é normal, isso acontece na... Só uma pergunta, Edson, que o pessoal pediu para eu perguntar aqui para você. Por favor. Por que na maçonaria não entra mulher? Porque a maçonaria que foi criada no mundo do Rei Salomão, as mulheres não faziam parte. E como a gente segue o mesmo princípio desde o tempo do Rei Salomão, por quê? Porque as regras, as normas da maçonaria, que é única, ela é totalmente, entendeu, contra as mulheres e, principalmente, ela é imutável. Então, desde o tempo do Rei Salomão, ainda é as mesmas regras. Então, não tem como mudar. Ah, mas eu venho em Curitiba, viu? Loja maçônica misturada de homem e mulher. Aquilo não é maçonaria, aquilo ali é a invenção da maçonaria que eles criaram. Portugal tem loja maçônica feminina, mas não é reconhecida por Londres. A França também tem, mas não faz parte do princípio. É o que eles criaram, é o que eles arranjaram. E aqui eu faço parte das grandes lojas do Alabama, pertence às grandes lojas unidas da Inglaterra. Então, ela não aceita por quê? Porque é desde o tempo do rei Salomão. Então, a conduta, as regras, as normas, entendeu? Então, dizem, imutáveis, que mulheres não fazem parte. Mas teve mulheres se passando de homem que tentou entrar na maçonaria inglesa. Tem uma história antiga para contar isso aí, sabe? E deu zebra. Sério? Tem até isso? Teve. É uma história real. Inclusive, eu conto essa história lá no meu canal. Justamente quando eu fui visitar lá Londres, né? Eu conto lá que tem um quadro lá da foto dessa mulher que tentou entrar, não sabe? E foi que a maçonaria fez na hora. Entendeu? O membro ele não pode ser considerado ex-maçom? Porque não, ele carrega um segredo? Não. Filosófico ou místico? Eu acho ótimo isso, o segredo, né? Ele tem um segredo, tem um mistério que não pode revelar. Não, é que se sair vai ser morto. Eu sempre ouvi isso. Né? Se é um negócio a mais, minha família vai ser toda amaldiçoada. Gente, isso é lenda, entendeu? De coisa para conversa para boi dormir. E aí, como a facilidade da criação da mentalidade do povo é muito fácil, né? Muito fértil, se cria tudo. Não existe nada disso. Existe o quê? Os princípios, as suas regras, e quando você se tornar um, está aberto para você. Eu já entendi bem tudo o que você está explicando aqui, perfeitamente. Mas tem muita gente que ainda se pergunta por que numa igreja é comum a pessoa passa na rua, vai lá, entra e participa do culto. E por que na maçonaria isso não seria possível? Como assim? Por exemplo, numa igreja católica, qualquer pessoa que está transitando na rua pode entrar lá e participar da cerimônia, né? Um exemplo. Né? Na evangélica, na Testemunha de Jeová, nos mormons parece que não é assim que funciona. Mas na maçonaria, por que as reuniões são fechadas?
Não precisa você aprofundar, mas apenas para o pessoal entender. Eu já entendi por quê, né? Mas por que é dessa forma, né? Por que vocês se organizam dessa forma? Porque é isso que eu digo. Para você entrar, você tem que fazer uma aprovação, tem que ser passado, entendeu? Iniciado e fazer parte de uma reunião fechada, entendeu? Você não é aberto, não é uma igreja que abre a porta para qualquer um, entra, vamos assistir um culto, vamos assistir uma missa e está resolvido. Não. Entretanto, existe às vezes algumas reuniões que chamam-se reuniões de mesas abertas, mesas brancas, entendeu? Por exemplo, vamos comemorar a festividade do 4 de julho aqui dos Estados Unidos. A loja é aberta e o público pode entrar e assistir, ver a gente vestido, trajado, cada um na sua função. Por exemplo, vai acontecer de novo agora em junho. Todo ano eu estou mudando de função. Eu hoje sou um primeiro diácono. Eu agora estou para virar, entendeu? Um segundo vigilante, é um cargo um pouco mais elevado. Cada ano muda. E é aberto a mudança dos oficiais. É uma sessão, as pessoas entram e vai. No Brasil, por exemplo, muita loja maçônica abre em lojas, em mesas brancas, quando tem um 7 de setembro, que aí convida a família inteira e vai e tal. Então, assim, reuniões administrativas interessa aos membros e não ao público no geral. Se o público quer entrar, faça por onde que seja convidado. Entendeu? Sim. Por causa disso. Sim. Não sei se eu deixei claro para você isso aí. Ficou bem explicado. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver outra pergunta que eu ia fazer a respeito. Todo, amigo. Aí, no caso da maçonaria, eu entendo que ela surgiu lá, né? Teve um período que a Igreja Católica perseguiu muito, né? Os cientistas, os artistas, os filósofos, e foi ali que teve um start, só para a gente relembrar um pouquinho. Vamos lá, foi assim. No tempo das cruzadas, né, da Guerra das Cruzadas, e as cruzadas foram 1000 anos, né, de guerra, foram 10 séculos. A Igreja Católica tinha um exército que protegia, né, os seus peregrinos poderem ir a Jerusalém. Porque a briga das cruzadas era o quê? A conquista de Jerusalém. Quem conquistasse Jerusalém, né, era a terra sagrada, pertencia àquela religião. Então, uma época pertenceu aos católicos, outra época pertenceu aos muçulmanos, aos judeus, e assim foi. E a Igreja Católica, até 1307, tinha uma associação, certo, de cavalheiros chamado Cavaleiros Templários. E eu vi, viu, lá em Portugal, bastante castelo templário lá, que tem lá. Faziam parte, eram associados ali. O problema é que os Cavaleiros Templários, eles não eram apenas somente um exército de proteção da Igreja Católica. Eles eram também homens cultos, homens que investigavam, né, a história do rei Salomão. Você já ouviu falar sobre as minas do rei Salomão? Já assisti o filme, lembro do filme, né? Pois é, eu vi o castelo não, eu vi a caverna onde é isso. É a caverna de Zebedeu. Zebedeu da Bíblia. Tá lá, debaixo de Jerusalém. Eu fui lá ver. E ali tinha as minas de ouro. Então eles pegavam e guardavam e colecionavam. Eles eram caçadores das relíquias do rei Salomão. O problema é que isso chamou uma atenção a duas pessoas que na época dominavam o mundo. Naquela época quem mandava era a França, não era a Inglaterra. O segundo maior poder do mundo é a Igreja Católica, que era um papa. E os dois ficaram interessados em Templário, vamos compartilhar esses minérios todos aí junto também? Porque eu também quero ouro para mim, bicho. E aí os templários disseram, não, quem faz o trabalho é a gente, quem dá duro é a gente não vai compartilhar isso. Segundo problema, hoje você tem um banco, né? E vai no banco, você passa um cheque, passa um cartão de crédito, tem um sistema bonitinho e tal. Quem criou isso foram os Cavaleiros Templários. Então, eram homens inteligentes e tornaram-se ricos. Por quê? Porque naquele tempo, como é que você levava aquele ouro, aquele dinheiro todo numa estrada perigosa, período de guerra, de ser roubado? Então, teria que existir o quê? Uma promissória, uma notinha, para ter certeza que isso aqui vale aquilo, para não carregar as coisas. Foram os templários que construíram. E isso chamou atenção também ao rei da França e ao Papa. Diz assim, cara, tu tá ficando podre de rico.
Que exército pobre é esse que eu tinha, que agora o cara tem as minas, tem dinheiro, tem um banco e tem um terceiro problema que era o maior de todos. Eles eram os seguranças da Igreja Católica. Entretanto, não quer dizer que eles eram católicos. Eles eram cristãos. Da igreja primitiva cristã. Antes de Constantino assumir, próximo de 400 depois de Cristo. E aí eles tinham uma crença direta da reza dele entre você, o seu espírito e Jesus. Não precisa ter o Papa, não tem que ter o pastor, o cara que bate bombo. Não, é direto a sua crença. E isso gerou um grande problema. Então, o rei da época da França, junto com o Papa da época também, decidiu o seguinte: ou tu faz o que a gente quer, tipo, entrega as minas, descobre o dinheiro do banco pra gente e vai seguir o princípio católico, ou a gente vai exterminar vocês. E na época, o líder dos Cavaleiros Templários era um francês chamado Jacques de Molay, que é até uma ordem que existe para adolescentes que seguem na linha. E aí ele disse, não, a gente não vai fazer isso não. Ah, não vai não? É? Tá bom, espera um períodozinho aí. Pois, no dia 13 de outubro do ano de 1307, numa sexta-feira 13, por isso que surgiu a história da Dia do Azar, essa história, por ordem do Papa e do rei da França, resolveu exterminar em qualquer parte do mundo que tivesse um cavaleiro templário na Europa. E matou muita gente. O próprio Jacques, entendeu? Foi queimado vivo na frente da Catedral de Notre Dame, querendo que ele revelasse os segredos, entendeu? De como é que eles fazem isso, descobrem aquilo, e ele não revelou nada e morreu queimado. E a partir daquela data, a Igreja Católica, ela abominou, entendeu? Qualquer prática que seja fora da religião deles, entendeu? De um princípio ligado a uma irmandade. No caso, eram os Cavaleiros Templários, que depois tornaram-se os maçons. E como naquele tempo quem mandava ainda só era a Igreja Católica, e a ordem é, se você é maçom, você não pode ser católico, não pode entrar na igreja, não é comungado, você é bicho. Até hoje é assim. Aí depois surgiram as igrejas protestantes, de Martinho Lutero, seguindo o mesmo princípio. Opa, a Igreja Católica diz assim, o que era o protestantismo, né? É mais ou menos uma cópia do que a Igreja Católica fazia, só cortou alguns detalhes. E um desses detalhes que foi incluído era que maçom não é gente, é inimigo. E aí foi se espalhando. Por isso que fala que a Assembleia de Deus, os pentecostais, os neopentecostais, os católicos, mas tudo surgiu de onde? Lá do século XIV, meu querido. Você entendeu? Tudo questão política. E aí, claro, né? Para criar a ideia, não, porque maçom procura o tal do. Como é que vocês falam muito um termo aí que a gente segue um tal do né? Bafomete? Esse mesmo, né? Que a gente segue, nem coitado, nem eu tendo. Olha, assim, uma criatividade. Não, Adoro porque eu Deus sou careca, bode. tem um fio. O fato de estar careca é porque eu tenho um princípio da coisa. Eu tô careca porque eu tenho um tumor aqui na cabeça, cara. Tá bem grande, para todo mundo ver aqui. Tá me matando aos pouquinhos. E meu cabelo tá indo embora. Eu vou fazer o quê? É porque eu sou satânico? Não dá, né, Tony? Eles têm essa viagem com o Bafomete. Sabe, acho que sabe por quê, Edson? Acho que igual você explicou muito bem aqui. Primeiramente, parabéns pela aula de história aí, né? A gente tirou bastante proveito. Humildemente. Muito bem didático. Mas a pessoa tem essa pira, porque aquilo que você falou lá, tem umas ordens são paramaçônicas que colocam o Bafomé. Pois é. Eles imitam aquele chão da maçonaria, os símbolos, né? E as pessoas acabam achando que a oficial tem esse personagem lá também, né? E eles confundem com aquele da história que tem, né? Que foi visto lá. E não é desse Bafomé do Elias Levi, que tem no livro dele, aquele que foi o pai, né, desse Bafomé. Mas é uma loucura. Não, tem muita história, tem muita história. E só cria uma.
sabe? O pessoal quer isso, né? Na verdade, o pessoal quer isso, quer arrancar isso. Né? E a gente viu que não tem nada a ver. E aí, o que acontece? No Brasil, tem esse problema. Então, o Brasil é muito fechada. Aqui não é aberto. Aqui a maçonaria convida você para ser irmão. Isso vai propaganda na rua. Venha se juntar a gente. Tem reunião dia tal, dia tal. Vai ver se no Brasil se tem. Tem uma ova. Entendeu? Aí tem anúncios na rua? Aqui tem anúncio na rua, bicho. Você vê outdoor. Aqui você quer ser maçom, você vai na qualquer loja maçônica, chega lá, olha, eu tenho interesses, né, de fazer parte, entendeu, dos estudos maçônicos. É necessário? Pode. Não precisa ter um padrinho feito no Brasil para ser convidado, não. Simplesmente vai, igualzinho. É feita uma votação, se foi aprovado, marcado, iniciado, entrou, fim. Acabou, é maçom. Mas não tem uma pregação igual das igrejas, né? De convencer a pessoa para ser, não, que você tem que ser, que se você não ser, não vai ser salvo, não tem isso aí, né? Não, chama de proselitismo. Proselitismo, né? Cara, Edson, a maçonaria, ela prega a salvação, algo assim? Não. Sabe por quê? Porque quem criou a salvação e a fé chama-se Paulo de Tarso, que antigamente chamava-se Saulo, que perseguiu um monte de judeu. Uma vez que ele viu o espírito, supostamente, de Jesus, pedindo, né, que ele não perseguisse mais os judeus, ao povo dele, né, ele se arrependeu, se converteu e começou a criar várias igrejas e criou essa filosofia da salvação pela fé. Porque se você for ver a história em si, em nenhum momento, em canto nenhum na Bíblia, Jesus falou nem de fé, nem de salvação. Jesus falou o seguinte para você, ele falou das suas obras. As suas obras é que vai fazer sua diferença na sua vida. Então, a gente não tem isso na maçonaria, porque não é religião. O que seriam essas obras, Edson? Só para o pessoal entender. A atitude, né? A atitude de você, do bem, ajudar, contribuir. Sabe qual é o problema, Antônio? Um dia que o ser humano conhecer, praticar bem essas 4 palavrinhas que eu vou dizer agora, e na maçonaria pede-se para praticar muito, e muita gente não pratica porque ainda não está pronto. 4 palavrinhas que você conhece muito. Quando o ser humano aprender a praticar essas 4 palavrinhas, chama-se amor, perdão, respeito e compaixão, o ser humano está pronto para evoluir. Ótimo. Essas são uma equiparação com os ensinos de Jesus? Com certeza. Com certeza. Jesus, nossa, ele passou coisas fantásticas. Esse Jesus que o povo criou aí afora, entendeu? Europeu, do olho azul e cabelo assim bonitinho, ele é muito simplesinho. Jesus é muito mais do que isso, cara. Jesus era massa. Como Jesus é visto pela maçonaria? Os estudos dele que a gente faz lá dentro da loja, tem um rito que a gente estuda, chamado rito Adoniramita. São vários ritos, né? Tem o rito escocês, o rito Adoniramita é um rito português. Eu fiz parte disso aí. E um dos graus que nós estudamos é o estudo de Jesus. É a coisa mais linda do mundo. Que nós chamamos o outro irmão de amado irmão. Amado irmão Edson, vem cá e tal. É lindo. E eu aprendi isso lá e faço, não tenho de compartilhar. O dia que o ser humano tiver essas 4 palavrinhas, amor, perdão, compaixão e respeito, estão prontos para uma evolução melhor. O problema é, você tem essas 4 palavrinhas mágicas dentro do seu coração? Eu não tenho. Eu tenho meus defeitos. E eu estou batalhando, justamente isso, ó, debastando minha pedra bruta para que eu tenha essas 4 palavrinhas mágicas. Isso é maçonaria. Maçonaria, Tony, é amor. Maravilha, sabe? Sensacional. Sensacional. Muita gente aí vai ficar, vai aprender muito com essa live, vai ver, enxergar o que é a verdadeira maçonaria, né? E é isso aí. Não tem mais isso. Agora, tem defeito? Tem. Tem um monte de gente feito eu que não tem essas 4 palavrinhas. Tem gente que talvez não tenha nem as 4. Pior ainda. E tá na loja. Sim, é verdade. Você entendeu? Mas vai que um dia ele consiga, né? Tem que trabalhar bastante, né? Não querer, né, Tony? Vai dar mais trabalho aí, mas vai. Porque nós somos tão enraigados, não sabe, o materialismo, né? A esse mundo que fomos jogados para viver. E muita gente esquece o princípio mais simples do mundo, entendeu? Amar-te a ti como amar o próximo. Né? Jesus falou isso, né? Para todo mundo. Jesus ungido, né? Que é o Cristo, aquela coisa toda. Eu estou assistindo agora uma série muito boa que eu acho que você está assistindo, já assistiu, todo mundo assistiu.
Eu comecei a assistir agora antes para Jerusalém. Eu estou encantado com essa série chamada The Chosen. Cara, eu ouvi falar, não comecei ainda. Cara, espetacular. Lá na 7ª temporada, um jeito mais simples e mais tranquilo de passar, sabe? Os ensinamentos do cristianismo, sabe? Eu tô, até me emociono algumas cenas, sabe? Já começou a assistir comigo também, disse, amor, muito legal. Inclusive o cara teve aí no Brasil, a equipe, o elenco foi aí no programa do Vilela, lá, e com a coisa toda. Cara, assim, emociono, sabe? E eu ver de perto lá em Jerusalém, então, mexeu comigo mais ainda. Então, esses ensinamentos, entendeu? Esses ensinamentos tá dentro da maçonaria. Aí, pessoal, mais gente que vai, já virou religião. Pronto, danou-se. Ué, eu preciso, para praticar essas 4 palavras, eu tenho que ser maçom? Verdade. Concorda comigo? Muito bom, Edson. Muito obrigado por explicar tudo isso. Eu tenho só mais uma dúvida que pediram para eu perguntar. Claro. Você. Vocês falam que o Salomão é uma referência, né? Um homem sábio. Número um. Rico, né? Foi alguém muito rico e sábio. O homem mais rico do mundo já tem na face da terra até hoje. O filho de Davi, do rei Davi. Isso. E por que o maçom é rico? Pois é, o pessoal criou essa lenda, né? Pois eu vou desmentir, desmistificar isso aí. Depende de onde você tá, né? No Brasil, a maçonaria ela é eleticista. Verdade. Eu falo abertamente. A loja que eu fazia parte em Curitiba é uma loja, a maioria eram professores, mais professores de níveis elevados, empresários, dono não sei de quê, dono daquilo outro. Pessoas, né? Por exemplo, o meu grão-mestre, quando eu iniciei lá, nada mais nada menos, o nome dele era João Krainski Neto. Quem é esse cara? Nada mais nada menos o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas era a pessoa mais simples do mundo. Era meu grão-mestre. Um cara que está lá em cima, que era como se fosse o presidente de tudo. Uma pessoa maravilhosa. Então, no Brasil, é assim, infelizmente. É caro, não é barato. Mas aqui nos Estados Unidos não é assim, não. Aqui nos Estados Unidos, a mesma cadeira que senta ao meu lado alguém, é alguém que hoje está fazendo limpeza de casa. E o outro que senta do meu lado é dono de uma empresa de informática. Ou então é um segurança de condomínio, como eu já fui. Então a maçonaria aqui nos Estados Unidos, ela não é eleticista, ela é popular. Já na Europa, não. Ela é eleticista, entendeu? E totalmente voltada a um pessoal de mentalidades muito elevados. Então depende de onde você está. Então a história de maçom é rico milionário? Eu rico milionário? Então fala o seguinte, vai no canal do Edson do Alabama, lá tem eu contando a minha história nas playlists lá, como foi que eu comecei minha vida aqui nos Estados Unidos. Porque as pessoas acham que eu cheguei aqui, eu já montei uma empresa de limpeza, eu já contratei um monte de gente, que eu tô podre de rico, porque eu tinha um Mustang, porque eu tenho aquilo outro, né? As pessoas não sabem que eu também limpei privada, limpei chão. E quando os irmãos da maçonaria de Curitiba souberam que eu tava limpando privada, o choque que levaram. E eu postando no Facebook. Gente, a privada é assim, tem esse material tal. Meu Deus! Qual o problema, gente? Você entendeu? Então depende muito de onde você tá. E todos os trabalhos que você começou, eu comecei, eu também foram simples. Os trabalhos que eram um degrau, né, que a gente teve que passar. Né? Eu falei pro meu sobrinho, ninguém chega lá na gerência direto, tem que fazer as etapas. Né? Como eu te digo assim, eu vim de uma família dos meus avós que me criaram em Recife, de uma família de classe média alta, nunca me faltou nada, né? Eu nunca lavei um prato na minha vida. Sempre tive um empregado, tive uma cozinheira, tinha um chofer que me dava para os cantos, sempre estudei em colégios particulares, nunca me faltou nada. Eu tive boa instrução por causa dos meus avós. Mas depois, quando os avós passaram, ali era o Edson que tinha que começar a vida. É a história, não, porque o avô dele era rico. Eles eram. Edson Lima Neto, não. Ele teve que tirar leite da pedra. E você acompanha de perto essa minha vidinha aí na tua cidade, aí o que eu passei aí. Sim, entendeu? Mas, para quem chega no começo e olha, ele é maçom e tá podre de rico. Pronto, tô milionário. Agora você não sabe como é que eu comecei, né? Como é que eu cheguei, como é que eu fui, como é que eu tenho. Então, é muita ilusão.
É verdade. Entendeu? Edson, mas uma pergunta. Há Ora, uma ajuda mútua entre os irmãos? Por exemplo, se eu tenho se eu forneço alguma coisa, em vez do meu irmão comprar do concorrente, dar preferência para mim? Existe isso aí? é verdade, existe isso. Isso muito no Brasil. Aqui também existe, mas não tanto. No Brasil é verdade. No Brasil, normalmente, como é uma irmandade, normalmente alguém é dono de alguma coisa, alguém indica fulano. Tipo, olha, minha filha quebrou uma perna e tá lascada e não tem plano de saúde, tá indo para o hospital público e ela precisa de um hospital particular agora. Conhece alguém? Na hora, pega a linha. Olha, fala com o irmão fulano das contas, que é dono do hospital terê. Chega lá, é resolvido, tratado, pei, papum, pronto. Não, acabou. É assim mesmo. É Isso aí, irmandade mesmo. É um ajuda o outro. isso aí demonstra uma lealdade muito forte entre Uhum. os membros. Isso existe, É, então, a lealdade. é. Não tem Isso essa, vale não. também para qualquer coisa, por exemplo. Estou passando um exemplo, assim, estou pensando agora. Estou passando por um problema de segurança pessoal. Um irmão pode me socorrer? Na hora. Deve, na Na hora. hora. Ou Devido é ao irmão, princípio é da irmão. lealdade. Exato. Entendeu? Se resolve, vai e muda mesmo. Ajuda mesmo. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei. Entendeu? Mas eu já fui chamado para ajudar algumas pessoas. E eu, na mesma hora. Não precisou. Quando, aonde, não tem um preço de pagar depois, não sabe? Não, mas aquilo em troca. Não tem nada em troca. Irmandade é isso. Tem as suas Que legal. condições. É real isso aí, né? É Isso é real, porque realíssimo. eu nunca enxerguei isso nas testemunhas de Jeová, por exemplo. Era Uhum, só da boca para fora. Aí quando uhum. alguém precisava mesmo, e não tinha ajuda, cara, de nada, E de é nada, de muito nada. engraçado, porque eu falei a você a respeito quando eu cheguei no aeroporto de New York, o oficial de imigração me abordou. E uma coisa foi quando eu estava indo com o João para a Itália no ano passado, quando a gente chegou no aeroporto, que tem o TSA. TSA é aquele pré-check-in que é feito antes de você entrar dentro da sala mesmo de embarque, né? Que tem que tirar roupa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando o cara me viu, eu tô sempre com um anel, com a camisa, com um chapéu, eu disse, é um Freemason, tudo bom? Passa direto. Que Eu disse, legal, passa direto. que Essa é a legal. vantagem. Sim, Você sim, entendeu? maravilha, é bom saber, né, para o pessoal Por entender isso. como é Por isso. bonito a fraternidade, né? O pessoal quebrar Entendeu? esses preconceitos que sempre foi Uhum. levantado contra a maçonaria. Acredito que esse vídeo teu contribuiu muito para os teus irmãos, para a família maçônica, né? E, Quebrar mais inclusive, uma vez esses preconceitos. estou aberto, inclusive, para qualquer outra conversa futura aqui no seu podcast, com alguém mais que queira perguntar, que eu vi que teve um canal que você foi entrevistado, ou conversou com ele, uma coisa assim, são muito bacanas. É um senhor já que está na cabeça do Brasil. Ah, o Adriano, da Voz dos que não podem falar. É esse mesmo, eu achei interessante também. Estou Boa. aberto também para qualquer Aí, conversa, ó. qualquer Aí, podcast. Adriano. Pode vir uns 2, Aí, Adriano. 24, Ele vai 3, assistir. 4, 10, 15. Ele, Edson está ele vai aqui. assistir. Ele tem um público muito maior que o meu. E ele Uhum. já tá no YouTube há mais tempo. Ó, Adriano, você vai assistir aqui, ó. Tá aí, ó. Uhum. Fica O à convite. vontade, entendeu? Não tenho nada, amigo, não tenho nada para esconder, sabe? Que Nada legal, mesmo na minha vida, que legal. levo e acabou. Não tem muito princípio Maravilha. das coisas que é Edson, só para rolando. fechar com chave de ouro aqui, eu sei que a maçonaria, ela tem muitos símbolos, né? E as pessoas Uhum. ficam viajando na maionese sobre as simbologias. Eu poderia Uhum. mostrar alguns símbolos que são populares e você dá uma Olha, rápida explicação para nós? deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui interessante. Além dos meus bonecos que estão aqui, mas tem meu anel em si, né? Olha só que anel interessante. Será que a câmera dá para ver? Dá para focar? Compasso. Uhum. Olha, vendo aqui? As colunas, né? O que é o compasso, coluna 1, coluna 2, tá vendo? Ó, quer ver você pegar fogo? Olha só, Tony, tem uma caveira. Danou-se. Pronto. Já me tornei um demônio. É bem isso. Não é verdade? Porque o povo olhar assim, tá vendo que ele faz demônio, não sei o quê? Não, isso aqui está representando Ou que... ele é do Skull and Bones lá. E pior ainda, ali sim, ali é sério. Ali só vai milionário mesmo, entendeu? Se um dia você souber que eu estou nessa ordem, você vai dizer, Edson está milionário mesmo, entendeu? Mas isso aqui está dizendo o seguinte, isso aqui está dizendo que você morreu, deixou de ser um profano, entendeu? Para ser um maçônico. Uma pessoa que quer estudar um pouquinho mais sobre a vida, que muitas coisas não temos respostas, acesso a isso. E é isso que Olha quer só. dizer. E assim são vários símbolos. Vários Os símbolos. símbolos do Edson, só compasso, um só. Posso te mostrar só um aqui que eu separei? todos, por favor. Deixa eu só mostrar para você que eu fiz questão de separar.
pessoal pediu para eu mostrar para você. Por favor. Deixa eu só achar aqui. Esse aqui, do chão, preto e branco, né? Ah, você está falando do esquadrilho. Aí, do branco e do preto. Isso aqui, Isso. não é isso? Muita loja música tem. Isso aqui está mostrando... O que significa para o pessoal entender? Isso significa que você está andando em pisos onde existe o bem e o mal. Entendeu? O bem e o mal. Então é como fosse, deixa eu dizer assim... Esqueci o nome desse símbolo que tem uma bola, tem um negócio no meio, que é o Yang e o não sei o quê, entendeu? Sei. Eu não tenho ele aqui, mas sei qual é. Dois peixinhos ali. Exatamente. É isso que é o princípio, entendeu? Então, dualidade. Exatamente. Então, ali dentro está mostrando você como é que era antes e o que você hoje pode ser. Então, Ótimo. aonde é que você quer pisar? No preto ou no branco? Entendi. Entendeu? Ótimo. Na escuridão ou na luz? Tá aí. Por isso que tem esse piso Exatamente. Né? Para mostrar que nós estamos aprendendo a saber aonde nós vamos andar. Que legal, cara. Não sabia desse detalhe. Muito bom. Deixa eu colocar outro aqui para você. Esse tem na nota de dólar. Que o pessoal fala muito. O olho que todo mundo vê? Deixa eu mostrar para você. Esse pois aí. É. Pois é, isso aí é o olho de Deus, né? Ele está dizendo o seguinte, que Deus está vendo tudo. É o olho que tudo vê. Ele está vendo tudo. Está vendo as suas obras. Está vendo quem é você. Essa é a representação. E esse símbolo, você pode... É uma homenagem a Deus, seria? Por exemplo, o cara que fez o terreno dele ali. Exatamente isso. Na casa dele, né? Bonito. No quintal. Muito pode bonito. usar... Exato. Muito bonito. Muito bonito mesmo isso aí. A representação é essa. É o olho que todo mundo vê, que é o olho de Deus, entendeu? Que ele está observando. Não adianta antes de se esconder muito, não, porque ele está vendo, ele está vendo mesmo. Entendi. Não tem nada a ver com o olho de Horus, né? Exato. Tem o olho de Horus, que é um outro princípio, já uma outra religião. Uma nação, entendeu? Mas isso aí, a crença é essa. Que legal. Eu entendi perfeitamente. Deixa eu ver se tem mais um aqui que eu separei. Só apagar aqui. Que legal as suas explicações, Edson. Você realmente tem muito conhecimento. Tento ser o mais simples possível, né? Porque tem gente que gosta de fazer um carnaval, fala bonito, né? Fala uma linguagem complicada que o povo não entende. O povo não entende. É isso aí. Eu gosto de pessoas assim. Na lata. Isso aqui, não. Esse aqui eu vejo muito em quadros, pinturas da Igreja Católica, essa mão, né? Que até é parecida com a do Baphomet lá. Você saberia explicar? Porque não tem isso aí dentro de nenhuma maçonaria. A gente não tem nenhum quadro ou representação cristã, tipo, esse aqui é Cristo, esse aqui é a mão, em canto nenhum. Pelo menos na maçonaria então verdadeira. Associar o Baphomet, só para o pessoal saber, o pessoal que é testemunho de Jeová, que está assistindo aqui, o ex, a maçonaria não carrega o Baphomet, né? Não, a verdadeira maçonaria não tem isso, não. Não tem nem sequer a representação de Jesus, não tem dentro, não tem. Então, quem pintou esse aqui, esse quadro com a mão do Baphomet, é de uma outra vertente, né? De uma outra vertente que criou moda e aí ficou achando. Porque eu, nesses 15 anos de maçonaria, e olha que eu viajo, viu, amigo? Sempre que eu vou num país, eu viajo numa loja maçônica para ver se tem algo diferente. Nunca vi, tá? Nada de representação cristã, muçulmana ou judaica. Tem a Bíblia etíope. Só. Bíblia etíope. Dos 88 livros. É a única coisa que quem tem acesso. Só isso. Para poder estudar mais. Então, pessoal, não viajem, né? Então, é um grande equívoco associar... Não vou inventar moda, né? Não, isso não tem, não. Eu digo logo. Esse símbolo, não sei se você conhece, esse aqui eu separei para você, se puder me ajudar. Claro. Esse aqui, não sei se já... esse aí é o nosso símbolo, justamente, dos Cavaleiros Templários. Tá. Entendeu? Justamente isso aqui, ó. A coroa, entendeu? Do rei, entendeu? E a cruz, que é a crucificação, né? Era do Papa, justamente, quando fazíamos parte, entendeu? Dos Cavaleiros Templários. Eu tenho esse anel, inclusive com esse mesmo símbolo aí. Que legal. Bom saber. Quando eram associados, né? Quando os dois eram assim, né? Que bacana. Esse símbolo, você tem anéis, tem... Eu tenho um anel exatamente com esse símbolo aí. Quando eu vou ler Cavaleiro Templário, do último grau, o grau 12 do Rito York. Que legal, Edson. Muito bom mesmo. Uma baita aula que você deu hoje aqui. Deu uma hora de live, ó. É verdade. Outra coisa aprendida, hein?
E aí, pessoal, dê valor para essa live, compartilhe aí com os amigos, Com as certeza. pessoas espiritualistas, né, que estão em busca de mais conhecimento. E hoje foi uma mega aula com Edson Lima sobre maçonaria, né, a relação com o cristianismo. Tirou muitas dúvidas aqui que o pessoal fantasia. Ele não teve, ele falou mesmo aqui, jogou a real, né, dentro da verdade, né, o que é feito, né, o que é praticado. E quebrou muitos mitos que as pessoas construíram no decorrer dos anos. Edson, eu quero te agradecer, tá bom? A gente está concluindo a nossa live. Beleza. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão buscando aprender mais, ou que querem entrar para a maçonaria, de repente, né? O que elas devem, que passos elas devem ter, o que elas precisam melhorar, tá bom? É como eu falo, né? Como a maioria desse público que você está assistindo aqui é um público brasileiro, né? Público que mora no Brasil. Se você deseja, almeja um dia tornar-se um maçom, mostre as suas obras. Faça com que elas sejam reconhecidas e um dia vai chegar um olheiro e vai conversar contigo. Foi o que aconteceu comigo. Meu avô materno, né, que foi maçom, quando eu era criança, dizia assim: meu filho, se um dia aparecer na sua vida 3 homens assim, querem falar com você, diga assim, pronto. Eu nunca entendi na época, só depois fui do que era. Era justamente esse pedido da maçonaria. Entendeu? Essas obras é só para o pessoal entender, que o pessoal às vezes tem dúvida. O que seriam essas obras? Para uma testemunha de Jeová, a obra é você sair nas casas das pessoas e convencer que a religião delas está errada. A de Jesus, que você está explicando, seriam atitudes nobres, né? Aquelas 4 que você citou. Exato. E uma delas seria a caridade, por exemplo? Principalmente. Caridade, cara, caridade. Você não sabe como isso dá uma evolução tão grande espiritualmente do ser humano. Você não sabe como faz bem dar uma caridade, não sabe? Mas não é fazer para parecer, não, aqui eu dei. Não, é de coração. Sabe? Minha mulher, mesmo, de vez em quando, pensa que eu sou meu Silvio Santos, não sabe? Porque tem vezes quando a gente pede dinheiro a mim, gente conhecer, e ninguém conhece. Tendo condição, eu faço com o maior carinho do mundo, não sabe, bicho? Porque tudo isso nosso é hoje. Na hora que eu for embora, eu vou levar o quê? Entendi. Não é verdade? Deixar boas obras, atitudes. Exato. É o princípio. As pessoas darem sequência ao trabalho também, né? Principalmente. Entendeu? Legal. Isso aí, maravilha, meu querido. Então, esse aí foi o Edson Lima, do Alabama. Um grande abraço, meu irmão. Valeu, amigo. Muito obrigado por tudo, pela aula, tá? E mantemos contato aí, tá? Um abração para você, para Joelma aí, para toda a família. Tá certo. Tá? Legal ver vocês aí bem felizes, tá? A gente fica bem contente daqui. Tá bom. Valeu. Abração. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.